Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos falar um pouco daquela parte de introdução à química, a parte introdutória, falando um pouquinho dos estados físicos da matéria, mudanças de estado físico e também os seus gráficos, ok? Vamos começar a falar um pouquinho aqui sobre os estados físicos da matéria. Bom, nós temos aí basicamente três estados físicos da matéria, são eles o estado sólido, o líquido e o gasoso. Cada estado físico ele tem a sua particularidade. Então, se a gente for analisar em termos de agregação, em termos de atração entre as moléculas, nós podemos dizer que no estado sólido, essas moléculas elas têm uma força de atração mais intensa. No estado líquido, essa força de atração entre as moléculas é um pouco mais moderada. No estado gasoso, elas praticamente não existem, ou também são muito fracas, né? E quando se fala em termos de formato, o estado sólido ele tem um formato já pré-definido, né? O estado líquido ele vai adquirir a forma do recipiente. O estado gasoso ele não tem um formato definido, ok? Então, as mudanças de estado físico elas ocorrem da seguinte forma. Então, nós temos aí uma transição entre os estados sólido, líquido e gasoso. Bom, do estado sólido para o estado líquido, nós temos o processo chamado de fusão. Do estado líquido para o estado gasoso, nós temos o processo chamado de vaporização. A volta seria do estado gasoso para o estado líquido, nós temos a chamada condensação. Do estado líquido para o estado sólido, a chamada solidificação, certo? E quando sai do estado sólido diretamente para o estado gasoso, nós temos a chamada sublimação. E também do estado gasoso para o estado sólido. Pode ser chamada de sublimação ou de ressublimação. O que é importante a gente considerar aqui também é o seguinte: do estado sólido passando para o líquido e chegando até o estado gasoso, o sistema ele tem que absorver energia. Agora, do estado gasoso voltando para o estado líquido e indo para o estado sólido, o sistema ele tem que ter uma liberação de energia. Isso nós vamos discutir até um pouco melhor lá na frente na aula de termoquímica, tá? E a vaporização, isso é importante a gente observar, o seguinte, ela pode ocorrer de três formas. Ela pode ser de forma lenta, de forma rápida ou de forma praticamente instantânea. Sendo de forma lenta, ela é chamada de evaporação, rápida é chamada de ebulição e sendo de uma forma instantânea, ou seja, uma velocidade muito alta, ela é chamada de calefação. Os gráficos de mudança de estado físico. Então, as substâncias, as misturas, quando elas vão mudando de estados físicos, elas têm algumas particularidades. Então, por exemplo, a primeira, a substância pura. A substância pura, nós dizemos que ela tem patamar de fusão e patamar de ebulição. O que é isso? Significa que durante os processos de fusão e de ebulição, a temperatura da substância permanece constante, né? Fusão de estado sólido para líquido, ebulição de líquido para gasoso. Porém, quando se fala de uma mistura comum, exemplo, água e açúcar, uma mistura comum, ela não apresenta esses patamares. Então, durante o processo de fusão e o processo de ebulição, a temperatura ela continua aumentando. Então nós temos aqui uma temperatura inicial de fusão, uma temperatura final de fusão. Nós temos uma temperatura inicial de ebulição e uma temperatura final de ebulição. Agora, nós temos dois tipos de misturas que elas têm uma particularidade. Ela em determinado momento se aparece como uma substância pura. Primeira delas, a mistura eutética. A mistura eutética ela apresenta o chamado patamar de fusão. O que isso significa? Que durante o processo de fusão de estado sólido para o estado líquido, a temperatura dessa mistura ela permanece constante. Porém, durante a ebulição, essa temperatura varia. Um exemplo de mistura eutética seria aquela solda eletrônica prateada, que vai nas placas eletrônicas. E temos também a mistura azeotrópica. A mistura azeotrópica ela apresenta o patamar de ebulição. Isso significa que, durante o processo de ebulição, a temperatura dessa mistura ela permanece constante, tá? Mas durante a fusão a temperatura varia. Um exemplo de mistura azeotrópica seria uma mistura de água com álcool, que essa mistura água e álcool ela vai ferver numa mesma temperatura.
A temperatura de fusão ela muda, mas a temperatura de ebulição ela permanece constante durante todo o processo de ebulição. Tudo bem, pessoal? Então, queria desejar a vocês bons estudos e até a próxima videoaula.